Hey yo, Hey yo, hey yo, hey yo. hey yo, Hey yo. Raps. Já criticado por reutilizar trechos de letras de outros artistas como Notorious B.I.G., J-Hova, um dos pseudônimos de Jay-Z, já afirmou que ele é um compositor e não um plagiador. No álbum Magna Carta Holy Grail, por exemplo, ele intercala letras do Nirvana e do R.E.M. Mas quais os outros artistas e álbuns que já serviram de grande inspiração para o Jay-Z? Nesse vídeo eu vou trazer alguns álbuns do Jay-Z e as referências que serviram para esses álbuns serem construídos. Álbum Reasonable Doubt, de 1996. Referência Only Built for Cuban Links, de 1995, do Raekwon. Se não fosse por Only Built for Cuban Links, o álbum de estreia do Jay-Z poderia ter soado ainda mais como Ready to Die, do Notorious. As narrativas de mafioso oferecidas por Raekwon e Ghostface Killah trazem uma variação de tom com relação aos contos autobiográficos inspirados pelo rapper que Jay-Z mais admirava. Ainda especula-se sobre o estilo de vida de Jay durante aquele período. Inclusive, é nesse ponto que as pessoas deveriam se ligar. Hova combina realidade e ficção, como poucos rappers que surgiram antes dele, criando uma persona mítica que não dependia de fatos para ser enxergado como verdadeiro. Disco In My Lifetime, Volume 1, de 1997. Referência No Way Out, de 1997, do Puff Daddy. Diga o que quiser do Puff, seu primeiro álbum foi um divisor de águas. Embalado pela era dos ternos brilhantes, No Way Out fez a ponte entre os contos de rua do Big Smalls e a pegada mais alegre e sussurrante do Maze. Como uma estrela em ascensão do rap de Nova York, Jay-Z se colocou no meio termo. Lançado uma semana após o álbum de estreia do Maze, Harlem World, In My Lifetime Volume 1 foi um irmão ilegítimo desse álbum lançado em 97 pela Bad Boy, mesclando-se entre as ruas e o glamour. Álbum Volume 2 Hard Knock Life, de 1998. Referência It's Dark and Hell is Hot, de 1998, do DMX. Pode-se especular quanto à direção que o Jay-Z teria tomado em 98, se não fosse pelo sucesso arrebatador do DMX nesse mesmo ano, do qual eu tenho um vídeo inteiro falando o porquê que 98 foi o ano do DMX, mostrando ao mundo do rap que ele não precisava ser Puff Daddy para ganhar dinheiro. DMX pavimentou uma estrada mais sinuosa pela qual Jay-Z poderia dirigir. Money Cash House, que é desse álbum, conta inclusive com a participação do próprio DMX. Claro que há poucos singles em Hard Knock Life, mas com participações do Deluxe, Ja Rule e do seu protegido Beanie Sigel, é um álbum que, como um todo, é numa pegada cães de aluguel. Álbuns Volume 3 Life and Times of Sean Carter e The Dynasty Rock La Família, um de 99 e o outro de 2000. Referência 400 Degrees, do Juvenile, de 1998. Arrebatado pelas gravadoras No Limit Records e Cash Money Records, o rap na linha de Mason Dixon foi catapultado a novas alturas comerciais no final dos anos 90. Talvez o disco mais bem sucedido daquela época tenha sido 400 Degrees, do Juvenile, que inclusive traz Jay-Z como o único não afiliado da Cash Money no remix da faixa Ra. Leve em consideração o novo amor de Giga pelo som do Neptunes, um importante link entre a costa leste e o sul dos Estados Unidos, assim como a sua decisão de colaborar com artistas sulistas no seu maior single desde Hard Knock Life, Ghetto Anthem. E você terá uma boa ideia do ímpeto empreendedor que separa Hova dos outros. Curiosamente, a trilha sonora de Baller Blocking
gravada pelo coletivo de artistas da Cash Money, surgiu um mês antes do Jay-Z ter lançado The Dynasty, álbum que seria do coletivo da Rockefeller. Apesar desse álbum do Jay-Z ter sido lançado apenas com seu nome, esse álbum conta com a maioria das participações dos artistas da Rockefeller na época e é visto mais como um álbum coletivo do que o do próprio Jay-Z. Álbum The Blueprint, de 2001. Referência What's Going On, de 1971, do Marvin Gaye. The Blueprint é o disco do Jay-Z com maior influência de soul, em grande parte graças à produção de um jovem chamado Kanye West. Mas a analogia a Marvin Gaye também faz sentido quando olhamos para o álbum do Jay-Z como um todo, sincando então com a carreira do Marvin Gaye. The Blueprint solidificou a trajetória do rap. Para Marvin Gaye e para Jay-Z, esses são os discos que os tornaram imortais. Álbum The Blueprint 2, The Gift and the Curse, de 2002. Referência Stankonia, de 2000, do Outkast. Na virada do século, o Outkast foi formado pelos pontas de lança do hip hop eclético. Stankonia era repleto de experimentos musicais, fornecendo um modelo que Jay-Z tentou fazer nesse seu primeiro e único LP duplo, trazendo a bordo seus produtores favoritos, com exceção de Swizz Beatz, e uma diversa lista de convidados, de M.O.P., Big Boy e Killer Mike a Lenny Kravitz, Sean Paul e Beyoncé. Blueprint 2 foi conduzido por uma abordagem meio que vale tudo, já que havia sido implementada naturalmente pela dupla de Atlanta. Álbum The Black Album, de 2003. Referência Abbey Road, de 1969, dos Beatles. Apesar de ter sido batizado em homenagem ao White Album dos Beatles, o The Black Album do Jay-Z tirou muito da sua grandiosidade e ambição do álbum Abbey Road, o último disco gravado pelos Beatles juntos no estúdio. Embora os quatro rapazes de Liverpool nunca tenham reconhecido oficialmente que esse seria o seu último suspiro, o desejo de criar um disco que sobrevivesse ao teste do tempo era óbvio. Para Jay-Z, escrever um testamento musical foi a prova de que ele queria elevar The Black Album ao status de clássico. Álbum Kingdom Come, de 2006. Referência John Wesley Harding, de 1967, do Bob Dylan. Como encerrar um hiato depois do que foi discutivelmente o ponto mais alto de uma carreira. Giga seguiu o caminho do Bob Dylan, muito mais elaborado e menos pungente que o seu disco anterior. O álbum foi um mecanismo de defesa, assim como foi empregado por Dylan após sua lendária sequência de álbuns em meados dos anos 60. Álbum American Gangster, de 2007. Referência Superfly, de 1972, do Curtis Mayfield. Além de ser meio que uma trilha sonora, American Gangster trazia inclinações para o soul dos anos 70 e construiu um tipo de metanarrativa como aquela que aparece em Superfly. Ambos os discos são bem-sucedidos em fazer um retrato cheio de nuances da vida nas ruas. De Successful e Superfly a Fallen e Fred's Dead, Jay-Z consegue catapultar o turbilhão interior do mafioso Frank Lucas de uma forma que dificilmente seria possível sem a referência deixada por Curtis Mayfield anos antes, e utiliza a sonoridade sombria, grave e dinâmica que se tornou a marca registrada do Soulman para dar o tom ao trabalho. Disco The Blueprint 3, de 2009. Referência Late Registration, de 2005, do Kanye West. A escala de admiração mútua entre Jay-Z e Kanye, que até então pendia a favor do Big Brother, chegou a um equilíbrio com o lançamento do Blueprint 3. 808s and Heartbreak, de Kanye West, deixou uma marca que poucos poderiam imaginar a partir da recepção controversa ao disco, que chegou a declarar Jay-Z como morto, ou assim ele entendeu, em meio à onda de autotune atribuída ao seu pupilo. Kanye não só participou de 2 músicas,
como o disco trazia traços da extravagância e da abordagem orquestral que deram o tom de Late Registration. A semente de Watch the Throne foi plantada bem ali, com Jay reconhecendo publicamente a visão musical do Kanye. Chegamos então ao final de mais um vídeo. Agradeço por você ter assistido até o final. Inscreva-se, deixe o like, ative o sininho e é isso. Ei, yo!